E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Elvis Chaves. Mas antes da gente começar, vai deixando logo o seu like, tá? É muito importante, ajuda no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição também, tá certo? E ative o sininho para que você possa receber as notificações a cada vídeo novo, tá? Nesse vídeo eu quero falar sobre as dúvidas do meu aluno Gerson, que no momento está assistindo aulas à distância, né? O Gerson Davi, ele está nesse momento no nível 2, né, do nosso curso de teclado, e está estudando teoria musical também, né? E meus alunos sempre enviam dúvidas e sempre que eu posso eu coloco essas dúvidas aqui no YouTube, né? Até porque eu considero dúvidas importantes e a gente tenta responder aí baseado na leitura, né, do nosso material que a gente utiliza. E vamos lá, né? Para não ficar muito longo, as dúvidas são o seguinte, né? Como estão logo aqui do lado, estou com dúvida no capítulo 11. Como saber se uma frase musical é conclusiva ou suspensiva? E como identificar a tonalidade de uma música? Essas seriam as dúvidas referentes ao capítulo 11 do nosso volume 3. E a segunda dúvida estou com dúvida no capítulo 13, nas escalas relativas menores e maiores. Eu acho que essas dúvidas são dúvidas mais conceituais, né? São dúvidas que surgem quando a gente não entende muito bem ou não dá, sei lá, certa importância ao conceito, né? O que é frase musical, o que é tonalidade, o que seria uma frase conclusiva, uma frase suspensiva. A gente precisa saber o que é frase musical primeiro, tonalidade. Para identificar a tonalidade eu preciso saber o que é uma tonalidade, né? Claro, do que é que se trata. E as escalas relativas do mesmo modo. Eu tenho que conhecer as escalas, eu preciso saber o que é uma escala maior, o que é uma escala menor, né, para saber por que elas se relacionam, por que elas são relativas. Enfim, vamos dar uma olhada no nosso material, né, no livro que a gente usa. Bem, no nosso capítulo, no capítulo 11, volume 3, você vai ter aí uma pergunta, né, o que é tonalidade, e aí ela traz a resposta que seria: tonalidade é um sistema no qual as notas são dispostas em uma sequência maior, né, de maior ou menor importância, dominância e atração em relação a uma nota principal chamada tônica. É o seguinte: tonalidade é o nome que a gente dá a uma sequência de funções, certo? Ou as funções que cada nota vai obter ao se posicionar, né, dentro de uma escala musical, assumindo uma posição que nós chamamos de grau. Então, por exemplo, a nota mais importante de uma escala é o primeiro grau, é a nota que fica no primeiro grau. Aí a gente lembra de quem? Logo de Dó. Mas na verdade qualquer nota pode ser a tônica de sua própria escala. Por exemplo, a nota Ré pode ser a tônica da escala de Ré, óbvio. Né? A nota Mi pode ser a tônica da escala de Mi e assim por diante. A questão é que quando você muda a tônica, as outras notas elas vão ser forçadas a assumir, né, naturalmente um grau, né, e por isso uma função. Então é por isso que na teoria musical, ao invés de a gente definir as funções harmônicas, né, ou as funções dos graus baseado nas notas, nós enfatizamos a função dos graus baseado na posição dos graus. Então, qual é a nota mais importante? A nota que estiver no primeiro grau. Né? Qual é a segunda nota mais importante? Aí você pode pensar, não, é o segundo grau. Né? Na verdade, vai ser o quarto grau, seguido pelo quinto grau e assim por diante. Né? Aí na própria lição você vai ver que os graus mais importantes, os graus que têm mais relevância dentro da escala, seria o primeiro, o quarto e o quinto. Mais para frente, existem outros estudos que vão te dizer o porquê disso. Né? Mas no momento, vamos ficar na regra. Né? Os mais importantes são o primeiro, o quarto e o quinto. Enfim, tonalidade então é apenas um conjunto de função, é apenas um conjunto de... Como é que eu posso explicar? Uma empresa. Vamos pensar numa empresa. Uma empresa ela tem vários funcionários, ela tem vários cargos, né? Ela tem hierarquias. Então, dentro de uma padaria, por exemplo, é uma empresa, você vai ter o gerente, o caixa, você vai ter o padeiro, os vendedores, você vai ter quem cuida da limpeza e assim vai. Cada uma dessas pessoas tem uma função. Imagine uma escala como uma padaria. Você vai ter lá o primeiro grau. O primeiro grau é o dono da padaria, é o gerente.
né? O segundo grau, sei lá, é o vendedor. O terceiro grau é a pessoa que faz o pão. Ou seja, é nada mais nada menos do que um conjunto de funções. Então imagine só que você está na escala de Dó. Obviamente você vai ter o Dó como sendo o primeiro grau e, consequentemente, o Ré vai ser o segundo grau. Ele vai ter a função de supertônica. Já o terceiro grau vai ser o Mi, é o que nós chamamos de mediante. Aí pensa só, você muda de escala agora. Vamos passar para a escala de Ré. Ré não é mais a supertônica como era na escala de Dó. Ré agora vai ser tônica. E quem vai ser o segundo grau? Vai ser a supertônica, vai ser a nota Mi. E quem vai ser o terceiro grau? A mediante, que vai ser a nota Fá sustenido. Olhe, por que não Fá, professor? Você tem que conhecer as escalas, né? Eu estou falando de uma escala maior. Então, nas escalas maiores você tem uma fórmula, né? Você tem uma formação. E nessa formação, quando você aplica na escala de Ré, a consequência é que você vai ter um Ré, um Mi e um Fá sustenido. Ou seja, de Ré para Mi você vai ter um tom, de Mi para Fá sustenido você tem que ter obrigatoriamente outro tom. Por isso que o Fá vai ficar com o sustenido. Bem, se você entender o que é tonalidade, né, nesse sentido, que é um conjunto de funções, que a cada vez que você troca a tônica, as outras notas elas vão assumir outros graus, portanto outras posições, outras funções, né? Então você não vai ter muita dificuldade de encontrar a tonalidade das músicas depois, porque é simples, tudo isso já está lá na partitura, né? E vamos em frente. Agora eu queria falar, já que a gente falou dessa questão de tonalidade, vamos falar um pouco sobre a questão das frases musicais, as frases conclusivas e as frases suspensivas. Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre a questão da frase musical, né? E eu quero trazer logo o conceito aqui para vocês. Dá uma olhadinha, acompanha aí na tela. Lá no nosso livro diz o seguinte: frase musical é o correspondente a uma sentença que você diz ou escreve, palavras que são juntadas para expressar uma ideia. Então, por exemplo, né, aprender sem pensar é tempo perdido, Confúcio. Aqui você tem uma frase com sentido completo, tem uma ideia, né, um pensamento, uma reflexão, enfim, uma informação, um dado e tal. Na frase musical, as notas são agrupadas ou combinadas, né, eu acrescento aí, para transmitir uma ideia musical. E o que é uma ideia musical? Aí é que está. Bem, eu costumo dizer para os meus alunos nas primeiras aulas o seguinte: eu faço alguma pergunta como, por exemplo, passarinho faz música? Né? Tudo que a gente escuta, o som do trânsito é música? Então, frase musical tem muito a ver com essa pergunta. Se você compreendeu o que é uma frase musical, você consegue responder essas perguntas de forma científica. Eu acho que passarinho não faz música. Tem muita gente que vai discordar e vai até comentar aí, esse professor é doido. Mas na minha concepção, passarinho não consegue combinar sons de forma reflexiva. Ele não pensa, ele não para pensar assim, poxa, esse som é melhor do que esse, e ele sai. Não dá, entendeu? Não dá. É algo natural, é o instinto, né? Já um ser humano, quando ele está compondo, ele para pensar, ele não, esse som não dá certo aqui, ele vai seguindo uma sequência, até formar o que nós chamamos de frases musicais, né? Então veja, a frase musical, ela te dá um sentido de bonito, feio, alegre, triste. Pode prestar atenção, quando você escuta uma música, ela vai te lembrar uma sensação, alegre, triste, ou ela vai te lembrar de alguma coisa. Isso acontece muito com a música popular e a música clássica. Vá assistir um show, né, de música popular, você vai dançar, você vai curtir e tal. Eu não sou muito de show não, mas as pessoas dançam, entendem, cantam juntos. Quando você vai para um show de música, um show não, um concerto de música clássica, uma orquestra, tem pessoas que ficam assim, né, sem entender os padrões, ou seja, as combinações elas são mais amplas, né, não tem limite. A orquestra sinfônica explora mais essa questão das combinações. Então você nota que na frase musical, se ela não tiver sentido, você está diante de algo que nós não podemos chamar de música. Né? O canto dos pássaros, o som do trânsito. Né? Então toda frase musical ela vai te dar o que nós chamamos de um sentido suspensivo ou um sentido conclusivo. A frase pode ser suspensiva, né, como em uma pergunta, né, ou reticências, ou conclusiva, como um ponto final. Então se a gente for comparar com a escrita, né,
o que seria uma frase musical suspensiva? Seria uma pergunta. E o que seria uma frase musical conclusiva? Seria um ponto final, uma resposta. Aí nós vamos ter aqui como exemplo, né, aqui a Nona Sinfonia de Beethoven, que é o hino à alegria. Né? Eu vou solfejar aqui as notas e quero que você dê uma olhadinha aqui. Ó, tem uma pergunta aqui, ó, tem uma interrogação. Repare só. Mi, fá, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré, ré. Ele está te perguntando. Ficou alguma coisa aí sem terminar. Opa, bati aqui. E na segunda frase vem a resposta. Ó. Mi, fá, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré, dó. Ou seja, concluímos. Quando você está diante de uma frase suspensiva, a impressão que você tem é que não terminou, que vai continuar, ela te dá a ideia de movimento. Tá? E a frase conclusiva, ela te dá a ideia de repouso, de fim. Simples assim. Tá? Então, recapitulando. Toda música ela é composta por frases musicais. Tá? E essas frases elas têm sentido que obedecem ao sentido lógico musical, seriam as escalas. Né? Por isso que é importante estudar as escalas. Tá? E essas frases elas podem ser suspensivas ou podem ser conclusivas. É interessante que a maioria das frases dentro de uma música, principalmente música popular, elas são suspensivas. Né? Por quê? A música precisa ter movimento para poder continuar. Então ela tem movimento, suspensão, perguntas, digamos, né? E algumas respostas, ou seja, algumas frases conclusivas. Para que em seguida você comece mais um movimento, ou seja, mais um conjunto de frases suspensivas. Isso é uma habilidade que alguns compositores têm e fazem isso muito bem. Não é uma habilidade que todo músico tem, por incrível que pareça. Não é algo que se estuda, mas nem sempre é algo que a gente consegue fazer. Eu mesmo não sou compositor. Né? Então, assim, a gente precisa de experiência. Né? Nós precisamos tocar muito o que outros músicos fizeram para que a gente possa desenvolver o nosso senso criativo, né? E que a gente um dia possa poder criar também frases suspensivas e conclusivas de modo a se combinarem entre si para que no final a gente possa chamar de música. Tá? Bem, eu aconselho a leitura da lição, tá? Baseado nessa explicação. E você pode pesquisar, tá bom? Mas vamos avançar. Agora nós vamos falar sobre a questão das escalas relativas, que é outra dúvida do Gerson. Vamos lá, estamos no capítulo 13 agora, página 81 do nosso volume 3, tá? Esse livro aí é uma apostila que faz parte, né? São 8 livros do nosso curso de teoria, que é parte integrante do curso de teclado para iniciantes, né? E aqui a gente tem um assunto interessante, a gente está estudando escalas menores, mas ele vai falar sobre escalas relativas. É interessante que os estudos das escalas menores, sempre os livros, os autores, eles preferem apresentar as escalas menores como escalas relativas, ou seja, escalas dependentes das escalas maiores. E na verdade elas são escalas independentes. O modo menor ele existe independentemente do modo maior. Um dado histórico. Né? Eu ouvi falar, eu li em alguns livros aí, que na Grécia Antiga, né, a música na Antiguidade, ela tinha um teor menor, ela tinha um teor triste. Né? Ou seja, as escalas menores, as tonalidades menores, elas são mais antigas do que as tonalidades maiores. Pelo menos é isso que eu li por aí. Né? Se vocês tiverem alguma informação diferente, por favor, deixem nos comentários, tá? Seria interessante. Mas as escalas menores, elas são, sim, um modo independente. Tá? E eu estou falando aqui de escala menor, eu não estou explicando o que é escala menor e não vou explicar. Tá? Até porque o objetivo aqui, agora nesse vídeo, é falar sobre escalas relativas. Né? Então, eu suponho que você já estude escalas e saiba que uma escala menor é aquela escala formada por esse conjunto aqui, ó, de tons e semitons, tá certo? Essa relação intervalar aqui, ó, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. São esses intervalos que a gente tem que ter entre as notas, né, da escala menor para que essa escala possa ser chamada de escala menor. Mas vamos lá. A escala menor ela é independente da escala maior? Sim. Tá?
Mas, para facilitar os estudos, o que é que os teóricos fazem? Eles costumam dizer, ou bolar uma fórmula matemática, né? um macete, uma estratégia, né? Para que você possa retirar de dentro das maiores as escalas menores. Aí daí vem aquela história da escala relativa. Né? O que é uma escala relativa, na verdade? Escala relativa é nada mais, nada menos do que uma escala ou duas escalas. Né? O que são escalas relativas? São duas escalas que possuem as mesmas notas. As mesmas notas. Observe só, a escala de Dó e a escala de Lá menor. Se você prestar atenção, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó são as mesmas notas da escala de Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Só que uma começa em Dó, a outra começa em Lá. A tônica de uma escala é Dó, a tônica da outra escala é Lá. O que há de diferente é, na verdade, o que? A própria tonalidade, como a gente viu ainda agora, ou seja, o conjunto das funções que as notas assumem. Mais um exemplo, na escala de Dó, o Dó é tônica, certo? Já na escala de Lá, o Dó vai ser o terceiro grau, ou seja, mediante, ele muda de função, certo? E essa é a diferença entre as escalas relativas, tonalidade, mas elas são formadas pelas mesmas notas, e daí vem o termo relativa, certo? Vamos avançar. Existe uma regrinha que, se você decorar, se você entender, decorar mesmo, memorizar, porque é simples. A regrinha diz o seguinte: se você observar uma escala maior, como por exemplo a escala de Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, você vai perceber que o Lá vai ser sempre o quê? O sexto grau, certo? Se você pegar essa nota Lá e começar outra escala a partir dela, então você vai ter Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, tá? E essa escala vai ser chamada de Lá menor, tá? Primeiro porque ela tem uma relação, né, de tons e semitons, como eu já disse antes, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom e tom. Diferentemente da escala de Dó, né, que vai ser tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. A principal diferença entre as duas é a relação dos intervalos, é a sua própria tonalidade. Mas elas são relativas porque são formadas pelas mesmas notas. E isso acontece nas outras tonalidades também. Então, vamos ver outros exemplos. Então, aí a gente já tem que memorizar o seguinte. O que é uma escala relativa? É aquela escala que começa no sexto grau, né, de toda a escala maior. Então, se você pegar a escala de Dó, a relativa de Dó vai ser Lá menor. Por quê? Porque Lá é a sexta de Dó. E na escala de Sol, professor? Aí você vai contar Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Aliás, desculpe. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. É o sexto grau, né? Quem vai ser a relativa, então, de Sol maior? Mi menor. Aí eu vou para a escala de Ré. Ré, Mi, Fá sustenido. Sol, Lá, Si. Si menor. Tá? E como é que faz a escala de Si menor? E é a mesma coisa de Ré maior. Só que começando em Si. Então você vai fazer Si, Dó sustenido, porque na escala de Ré o Dó é sustenido. Si, Dó sustenido. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá e Si. Certo? As mesmas notas, as mesmas alterações das escalas maiores, você vai passar para as escalas menores. Ok? Eu acredito que a dúvida do Gerson gira em torno do conceito. Né? O que é escala relativa? Para que eu tenho que saber disso? Bem, a princípio é muito difícil você memorizar todas as escalas dentro de uma semana, 2 semanas. Tem até pessoas que conseguem, tá? Mas eu não aconselho que você faça isso. Decorar. Você precisa entender o mecanismo, né, que une essas escalas, porque existe uma lógica e essa lógica se chama ciclo de quintas. Então, se você já teve acesso ao ciclo de quintas, procure ampliar essa sua visão em cima do ciclo e agora coloque dentro dele também as relativas. Cada nota ou cada escala formada dentro do ciclo, né, agora ela vai ter uma relativa. Então, por exemplo, se eu pegar a primeira nota do ciclo de quintas vai ser Dó, né, obviamente. Então, quem vai ser a relativa? Vai ser Lá. Aí a próxima nota do ciclo vai ser a nota Sol. A sua relativa vai ser Mi.
Aí eu vou para a próxima nota do ciclo de quintas, vai ser Ré, a sua relativa vai ser Si. Aí a próxima nota vai ser a escala Lá, a sua relativa Fá sustenido menor. E como é que você sabe disso? Ah, o professor decorou. Bem, eu lido com isso todos os dias, eu ensino todos os dias. Né? Então eu não posso dizer a você que eu memorizei. Eu posso dizer que eu me familiarizei, né? Eu compreendi essa lógica que existe entre as escalas que formam esse ciclo de quintas, né? E treinei isso dando aulas, explicando para um aluno, explicando para o outro. Né? Então, não se preocupa muito com essa questão de memorizar. O que eu posso dizer é faça, utilize, toque na banda, faça partituras, escreva partituras. Né? Isso vai ajudar. Então, escalas relativas, tá? Só para a gente encerrar, que o vídeo está ficando longo. Escalas relativas são aquelas escalas que são duas escalas, né? Que são escalas irmãs. Por quê? Porque elas são formadas pelas mesmas notas. E como é que eu encontro as escalas relativas? Vamos ver. Se eu estiver na escala maior, a sua relativa menor está no sexto grau. Tá? Então aqui no caso vai ser Lá. Ah, professor, e se eu tiver numa escala menor e quiser achar a sua relativa maior? Aí você vai para o seu sexto grau. Desculpe. Você vai para o terceiro grau. Tá? Você pode fazer também o inverso. Pensa só, se eu estiver em Dó, eu posso descer 3 graus e encontrar a relativa. É o contrário daqui, tá vendo? Aqui eu subo 3. Já na de Dó eu desço 3. Se eu estiver na de Lá, eu também posso descer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou encontrar também a relativa. Tá? Então, não tem como você errar. Tá bom? Se eu estiver na escala de Dó, subindo é o sexto grau, a sua relativa, Lá menor. Se eu tiver na escala menor, no caso Lá menor, tá? O seu terceiro grau vai ser a sua relativa maior. E essas relativas vão ter as mesmas notas, mesmos sustenidos, tá? Mesmo bemol, mesma quantidade de bemóis, os mesmos bemóis, tá certo? E assim por diante. Agora eu queria falar sobre a questão de como encontrar a tonalidade de uma música. Bem, falando sobre como encontrar a tonalidade, a primeira coisa que a gente diz é que você pode encontrar de ouvido, se você tiver todas as tonalidades memorizadas. Então você escuta a música e diz, essa música é Dó, essa aí é Ré. Isso é baseado na experiência, gente. Tá? Então você é um músico experiente, já toca há alguns anos e tem essa relação familiar com os sons. Isso não é muito comum, tá? Isso vai aparecer, aí essa habilidade vai surgir para você quando você tiver já algum tempo de estudo, tá certo? Então não tem um macete para isso. Mas vamos para a teoria agora. Como é que eu faço para encontrar a tonalidade de uma música, de uma partitura escrita lá, né, utilizando a teoria musical? É muito simples, tá? Você está estudando teoria, você está estudando escalas, você está estudando tonalidades. Então, veja, se uma música não tem nenhuma alteração, ou seja, se ela não tem nenhum acidente, qual é a tonalidade que ela está? Ela está naquela tonalidade que não usa sustenido e não usa bemol nenhum. Então vai ser Dó ou a sua relativa menor, que vai ser Lá menor. Lembra que a gente falou de relativa ainda agora? Então uma armadura, tá, que vai estar lá no início da música, ela é a responsável por me dizer qual tonalidade a música vai ser tocada, né? Em que tonalidade foi usada ali por aquele compositor. Eu quero complicar a vida de vocês aí usando uma partitura, né? E não deixa de ser uma prática de leitura. Como é que você faz para encontrar a tonalidade dessa música aí que está na sua frente? Bem, você primeiro vai observar o que? A armadura, tá? A armadura de clave, e você vai notar que ela tem um sustenido. Para quem estuda música, para quem estuda teoria, né? Em algum momento você vai estudar as armaduras de clave. Você vai saber, você vai ter acesso ao ciclo de quintas. Então, aqui eu tenho uma música que está utilizando um acidente, né, no início, e ela tem um sustenido. Qual é a única escala que tem um sustenido? Escala de Sol maior. Mas quem é a relativa de Sol? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Mi menor. Lembra que a gente fez isso ainda agora? Para achar as relativas eu tenho que contar o sexto grau. Né? Eu tenho que encontrar o sexto grau dessa escala maior. Então, eu olhei para a minha armadura aqui, vi um sustenido, certo? Um sustenido corresponde a Sol maior no ciclo de quintas, né? Perfeito. Agora, essa música está em Sol maior, mas eu tenho que observar quem é a relativa. Né? Então, peraí. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Mi menor. Essa música ela pode ter duas tonalidades.
Ela pode ter Sol e ela pode ser Mi menor. Ok? Por quê? Porque uma armadura de clave ela é suficiente para representar duas tonalidades, uma maior e a sua relativa menor. Aí você faz, e agora como é que eu faço para me decidir entre as duas? Aí tem alguns macetes, né? Essa música aqui está na cara, ela começa com um Mi menor, então tem grande chance dela estar em Mi menor. Mas você também vai ter um Sol aqui, você vai ter Sol aqui, entendeu? Aí fica na dúvida. Lembra que nós falamos sobre frase suspensiva e frases conclusivas? Né? Você vai perceber que boa parte dessa música, quando você toca, as frases conclusivas elas se encerram em Mi menor. Então quando a gente toca aqui é Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Sol, Fá, Sol, Mi, Ré, Si. Esse Si aqui me dá uma ideia de suspensão, de pergunta. Mi, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Sol, Fá, Sol, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi. Esse Mi aqui, ele me dá uma ideia de conclusão. Então repare só, nessa frase aqui, ó, que é o final do trecho, ele termina em Mi. Né? E a impressão que eu tenho aqui é que é conclusivo. Tá? Então isso aqui é suficiente para que eu possa dizer a você que essa música está em Mi menor. Tá? Mas e essa tonalidade aí? Que tonalidade é essa? Aí você tem que conhecer as escalas, você tem que ter estudado a armadura de clave e você tem que saber que a escala que tem 4 sustenidos é a escala de Mi maior. Ou a sua relativa menor, que vai ser Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó sustenido, tá? Porque na escala de Mi o Dó é sustenido. Aí eu não vou explicar isso agora não, não dá não. Você tem que conhecer aí as escalas maiores, tá certo? Depois, se caso ficar na dúvida, senta lá no teu teclado, monta a escala de Mi usando a teoria que nós já estudamos e você vai ver que a escala de Mi tem 4 sustenidos. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Tá? Senão o vídeo fica imenso como já está. Esse trecho então, ele é Mi maior. Tá? Mi maior porque ele vai ter frases conclusivas, ó, terminando em Mi, tá vendo? E o final dele aqui, ó, termina em Mi também. Nós temos a dominante, né, de Mi, que vai ser o Si, é o quinto grau, que geralmente chama a tônica, é o grau atrativo, né? E aqui nós temos a conclusão em Mi. E em seguida, né, a mudança de modo. Tá? Aqui nós temos escalas homônimas. Eu estou mudando só o modo da escala. Nesse caso aqui, não é uma transposição, é uma modulação, por assim dizer. A gente está só mudando como é que eu posso dizer, a sensação da música. Né? Digamos que a gente está saindo de um trecho alegre para um trecho triste, algo assim. E enfim, a música caminha, né, para a sua conclusão aqui no final. Bem, pessoal, eu falei durante 22 minutos e vou falar mais um pouquinho. Eu acredito que com essa explicação eu tenha diminuído aí um pouco a dúvida do Gerson sobre as perguntas que ele fez no início, né? O que são escalas relativas, em relação às frases musicais, a frase conclusiva, a frase suspensiva, né? E o que é que ele perguntou mais? Eu não me lembro, tem que voltar lá para o início. Mas, bem gente, é sempre um prazer, tá? Responder essas perguntas. Eu espero, Gerson, que você tenha entendido. E quero pedir mais uma vez que antes de você finalizar, você possa deixar o seu like, tá certo? Você possa se inscrever no canal, tá? Liga o sininho, compartilhe o canal aí do professor. Se você conhece alguém aí que está estudando esse assunto, tá? Você pode compartilhar o vídeo também ou anexar esse vídeo dentro do seu material de videoaulas. Deixe o seu comentário, que isso é muito importante para o nosso canal, tá? E abre espaço aí para discussões, né? Para outros professores falarem sobre o assunto também, ok? Então façam pesquisas aí baseadas nessa temática, né? Se você colocar lá na pesquisa do YouTube, colocar palavras-chave, né? Frase musical suspensiva, frase musical conclusiva, enfim, você vai ter uma gama de vídeos aí para pesquisar. O importante é que você possa aprender, você possa tirar as suas dúvidas e se desenvolver na teoria musical e trazer isso para a sua prática musical também. Isso vai contribuir na sua educação musical. Aqui quem fala é o professor Elvis Chaves. Eu vou ficando por aqui, pessoal, tá? E desejo a vocês paz e graça e até o próximo vídeo.